O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Põe o óculos pro galera ver como estava estiloso, Romildo. Esse é outro estilo de marketing. Olá, estamos no ar com mais uma entrevista. No programa de hoje nós vamos conversar com ele, curador e fundador do Museu de Arte Primitivista de São José do Rio Preto. Ele tem mais de 40 prêmios reconhecidos no Brasil e no exterior. Senhoras e senhores, recebam Romildo Santana. Salva de palmas, senhores! Romildo, quando eu te convidei para vir aqui no programa, eu já tinha uma noção do quão profissional e quanta história você tinha, mas quando a gente começou a conversar aqui nos bastidores, eu acho que esse é o termo, eu fiquei embasbacado com o tanto de cultura que você emana. As pessoas ao longo do programa, que elas vão saber o tanto de coisa que você agregou e você abonou para a nossa cultura. Então, de primeira mão, muito obrigado aqui por ter aceitado o convite. Legal, tá? legal. Legal, e maior prazer estar aqui, né? Agora, essa coisa da cultura que você está falando é da minha profissão também. Eu fui 27 anos professor da Unesp, dei aula em Goiânia também, na Universidade Federal de Goiás. Quer dizer, é o meu métier, né? Estudar. Mas, só para a galera contextualizar, como começou assim? Você veio, você não é riopretense? Sou riopretense. Você é nascido e criado aqui? Sim. E como nasceu esse desejo pela arte? Porque pelo tanto que você faz, porque você já criou, parece que a arte ela sempre esteve dentro de você. Como que surgiu isso, Romildo? Eu não sei, eu acho que é do DNA, essas coisas que a gente não sabe. Eu sempre tive essa propensão, né? Eu fiz teatro, eu comecei a fazer teatro, eu escrevi um texto, eu tinha uns 14, 15 anos. Naturalmente já fazia? E eu era office boy. Né? Aqui mesmo Aqui também? em São José do Rio Preto. A minha formação original é contabilidade, eu me formei contador. Entendeu? Mas eu sempre tinha essas coisas, cantando em coral. Comecei depois fazendo teatro, aí fui fazer teatro para valer. De verdade depois mesmo. dirigi, né? Depois Você é diretor também. Eu sei. Vai contando aí, pessoal. Ator, diretor. Teatro. Eu tinha, com 11 anos, eu tinha um laboratório fotográfico na minha casa. E é naqueles antigos que tem que apagar a luz? Apagar a luz era no porão da casa da minha avó, e era por contato. Eram aqueles negativos 6x9. Tinha as bacinhas assim, que você colocava nas bacias? Eu comprava o revelador, o fixador e etc. E a clientela ficava na rua esperando, porque naquela época demorava 2, 3 dias para revelar uma foto. E eles ficavam lá? Ficava esperando, porque o pessoal chegava do piquenique, da pescaria, e eu dali meia hora já estava com o filme revelado, entendeu? Quanta diferença. Então eu sempre gostei dessa área assim, das artes, da cultura e tudo. Por essas coisas da vida eu fui fazer contabilidade, mas assim que eu pude, eu fui fazer um curso de letras. Né? Cursou letras também depois? Eu cursei letras. E depois dali eu fui fazer mestrado, doutorado na USP, livre docência, essas coisas, mas sempre criando... Com um pezinho lá. Com um pezinho na arte. Né? Na universidade, mesmo como professor, eu dirigi peças de teatro. E né? qual foi a primeira arte que você fez, tanto, ou teatro ou TV, que te inicializou? Você falou assim, isso agora eu posso ser considerado que eu sou um artista, que você produziu. Por uma questão de sorte, eu acho, eu fui bem em quase todas as coisas. Né? Eu ganhei prêmio em fotografia, publiquei foto na revista Photo de Paris. Né? Peraí, tem uma foto publicada sua na revista Photo de Paris? Sim, sim. Mas a gente consegue essa foto? Sei lá, nem eu tenho. Quer dizer, eu tenho, mas eu não acho. Eu tenho um caixote de negativos na minha casa, mas não tenho paciência para ir atrás desses negativos. Estava pensando, inclusive, hoje sobre isso. Né? Achar uns negativos. De resgatar. Mas você sabe também que o problema do negativo, principalmente colorido, ele vai amarelando, ele vai ficando avermelhado. Então teria que restaurar e é um negócio difícil. É um processo demorado, né? Mas aí depois eu comprei Super 8, comecei a fazer filme em Super 8. Falando em filme Super 8,
Você trouxe algumas coisas. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele trouxe o mínimo do mínimo do que esse homem já aprontou. Gente, vamos dar uma olhada aqui, ô Romildo? Vamos, dá os óculos. Olha aqui. o óculos aqui. Põe o óculos pro galera ver como estava estiloso, Romildo. Esse é o teu estilo de imagem. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, ele lançou um livro. Posso mostrar pro pessoal aqui? Romildo? Pode, claro. Ó, este livro aqui, que é o último que você lançou, né? Sim. A Moda é Viola. Dá uma olhada aqui, pessoal. Tá focando bem aqui, Well? Tá lindão. Tá lindão? Quem tá lindão, Fala um pouco pra gente, Romildo, dessa Moda Viola. Porque essa aqui é a quarta edição, né? É quarta edição. É a quarta edição. E desde a primeira? A primeira eu lancei no ano 2000, a primeira edição. Foi no programa da Inesita Barroso. E a cada 5 anos eu estou soltando uma edição ampliada. Porque a música, a cultura é uma coisa muito dinâmica. Né? Por exemplo, quando eu lancei a primeira edição, não havia ainda o sertanejo universitário, que o pessoal chama. Antigamente era o pagode, não é? Era a música sertaneja mesmo. Raiz. Né? O pagode também. Mas então é muito dinâmico. E esse livro, ele é adotado em universidades, não só no Brasil, né? Enfim, é um livro... A gente, quando escolhe um tema, etc., também tem que ter aquele timing, sabe? Tem que ter o timing. Né? E esse livro, ele é pioneiro. E você tá quando você pega, assim, estudar a moda caipira. O que é a moda caipira? Fala pra gente, Romildo, quando a gente fala do caipira, porque a pessoa que mora na capital, né? E aí eles acham que o que não mora na capital é tudo caipira. Não tem isso que eles falam? O que é o caipira? E caiçara também. Caiçara também. Que, aliás, tudo começou com o caiçara, né? Porque da capitania de São Vicente, você vai subindo a cultura, chega no Planalto de Piratininga e aí depois avança pelo interior. Sim. Né? Rio Preto era o último, né? Rio Preto era o fundo do sertão. Então o pessoal vinha indo para cá. E naquela época, a chamada Paulistânia não era simplesmente o estado de São Paulo. Era o norte do Paraná, Minas, interior do Rio de Janeiro, enfim, Mato Grosso, Goiás. Né? Tudo isso aí era paulistânia. Né? E você tem uma música, né? Uma música que é o cruzamento, digamos assim, do cantar peninsular ibérico, da Península Ibérica, trazida pelas caravelas e depois difundida principalmente pela Companhia de Jesus, Padre José de Anchieta, que era poeta, ator, né? Ele era artista, né? Ele era músico também, né? E que difundia um tipo de poesia, né? Um tipo de poesia cantada num instrumento muito popular na Península Ibérica, Portugal e Espanha, que era a biuela, a viola. Explica ao pessoal o que é a biuela. A biuela é a viola. A viola é a mãe das violarias. A viola é a mãe do violão, do cavaquinho, do bandolim. Então surgiu com a viola. Com a viola. Né? E era um instrumento tocado. Agora, a viola provém do al-ud, o alaúde. Né? Os árabes ficaram 8 séculos na Península Ibérica. Né? Então, quando desceu dos castelos feudais, no meio da população, aquele alaúde começou a ser fabricado com canivete, né? Artesanalmente, e cada um fazendo do seu jeito. E aí surgiu a viola. O próprio poema, ele é uma redução dos poemas épicos medievais, né, de grande extensão, por exemplo, El Cantar del Mio Cid, né, um grande poema épico. Aí o povão pegava as cenas, os episódios mais emocionantes e transformava num pequeno romance, chamado romance. Sim. Daí a palavra romance, que conta uma história com começo, meio e fim. Então era quebrado isso. Eles tiravam a parte para chamar de romance, por isso que surgiu esse nome de romance. O nome romance vem da poesia e não da prosa. E você estava falando pra gente que você fez o caminho que o Dom Quixote fez. O mesmo caminho. Sim. Eu fui para a Espanha estudar lá, depois de formado, para estudar Dom Quixote, que eu considero uma obra máxima da literatura. Inquestionável.
né? E também estudar essa música popular. Eu queria saber de onde veio, quais são as raízes da nossa música caipira. Se Por teve quê? um início- Porque a música caipira, né, ela é cantada, ela é preferida na região mais populosa e mais rica do nosso país. Sim. Né? E eu já percebi, e todo mundo percebe, a riqueza poemática, a riqueza estética de muitas músicas caipiras. Eu queria estudar isso porque eu fiz curso de letras, e no curso de letras nunca ninguém falou que isto é uma poesia, vamos dizer, apresentável, isso é uma poesia de valor. O que é o do povão não realmente chega, né? é de valor. Pô. Aí eu fui lá na Península Ibérica e percorrendo os lugares por onde passaram Dom Quixote e Sancho Panza, Nossa, que privilégio, eu fui hein? pegando também essa poesia, cantada na boca do povo. Né? E aí você vai vendo um verso de 8 sílabas métricas, né? O octossílabo. Para quem faz letras deve ser incrível, É né? Pra quem maravilhoso. estudou, é incrível. E é bacana porque muitas vezes você acha assim, você pega uma música do tipo assim: toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino, o menino da porteira. Né? Clássico. É um clássico. Pois bem, você pega essa música e quando você compara, às vezes, com o octossílabo do Camões ou do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele compôs esse poema lá na Universidade de Coimbra, onde ele estudava. Eu estive lá no local, fiquei muito emocionado. Inclusive, eu falei, eu estou nesse pátio aqui onde ele pisou. Onde o maior poeta romântico brasileiro, né, escreveu esse poema maravilhoso que é a Canção do Exílio. Pois bem, quando você vê uma coisa assim, mais erudita, você fala, pô, essa poesia desse autor é boa, porque ela se parece com a poesia do Gonçalves Dias. E não é assim. O caminho é inverso. É a poesia do Gonçalves Dias que se parece com a poesia do povo. Né? Então você pega, pega assim, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, é a redondilha maior. Ah, que Você legal. entendeu? Não De sabia longe disso. eu avistava a figura de um menino. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. É o mesmo verso. Né? Ou então assim, Chico Buarque de Holanda. Sim, Né? tipo- O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então, olha, É a mesma métrica, né? é a mesma métrica. Então, Nossa, o meu que pai era interessante. paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro. Aliás, ele vai falar, foi Antônio Brasileiro, né, Tom Jobim, foi Antônio Brasileiro que soprou essa toada que enchi de redondilhas. Aí, a redondilha é maior. Para seguir minha jornada. Né? E com a vista enevoada, ver o inferno em maravilha. Olha que legal! Mas Que você está lindo, vendo? cara. Então ele fala, ó, o Antônio Brasileiro, né, que é um melodista, né, que compôs essa toada, que eu enchi de redondilhas. Quer dizer, é o verso em redondilha maior, é o verso do menino da porteira, entendeu? É o mesmo. É o Cara, mesmo eu verso. particularmente não sabia, não fazia a menor ideia disso. Que maravilhoso. Então, e quando a gente fica sabendo isso, esse romanceiro da música caipira, você vai encontrar autores extraordinários, do nível do Carlos Drummond de Andrade, do Manuel Bandeira. Né? E às vezes são artistas, são poetas ágrafos, analfabetos mesmo. Sério? Que ele compõe de cabeça, como no período medieval. Ele compõe de cabeça. Então, por exemplo, você pega assim, meu filho estudou lá na Exalc, em Piracicaba, na USP, né? E eu então fui muitas vezes, e já conhecia mesmo Piracicaba, né? Mas você pega assim, o rio de Piracicaba vai jorrar água para fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Maravilhoso. E tem essa mesma métrica, só que é menor, né? Né? E vai embora. Mas olha que coisa bacana. O rio de Piracicaba vai jorrar água para fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora.
Olha que bonito isso. Isso é lindo demais. É lindo. Você estava comentando que os versos, né, os livros antigamente eram feitos não para as pessoas lerem. Elas eram feitos para as pessoas ouvirem, né? Bom, o processo de alfabetização, que hoje, né, embora a gente viva num país com uma quantidade brutal e cruel de analfabetos e analfabetos funcionais também, Sim. ou seja, aprenderam a ler, mas não entendem o que leram, não é? Você imagina 100 anos atrás, e não é só no Brasil. Não. Né? Então, por exemplo, você pega o romantismo brasileiro, final do século XIX, né? 1700 e pouco, desculpe, 1870. É o final né? do 19. Então você pega o Castro Alves, né, o próprio Gonçalves Dias, primeiro ele não escrevia poesia para o brasileiro propriamente dito, ele escrevia poesia para o português. Sim. Né? E, em segundo lugar, ele escrevia poesia para ser lida em voz alta e não para ser ouvida em voz alta, né? E não para ser lida no papel. Ele já fazia isso porque sabia já dessa condição. Exatamente. E aí ele se utiliza desse verso também, octossílabo, que é o verso mais popular que nós temos, porque facilita a pessoa decorar a poesia. Sim. Então você tinha aqueles sarais de poesia românticos, né, em que o poeta ia lá na frente e declamava uma poesia. Né? E daí, inclusive, formou esse público de auditório que é o Brasil. O Brasil lê pouco e ouve bem, e ouve muito. Por isso que a televisão teve um impacto muito rápido Exato. no Brasil. E os programas de auditório também. Olha aí, estão montando. Já está passando no YouTube. É ao vivo. É ao vivo. Tá bom, mas então é isso, quer dizer, a gente tem essa cultura de auditório, essa cultura de ouvir. E aí, esses poetas, muitas vezes, que têm pouca escolaridade, eles dominam esse verso instintivamente e compõem esse verso, às vezes, sem ter escolaridade nenhuma. Ele dita a poesia para outro, bota na boca de uma dupla caipira. Sim. E essa dupla sai cantando. Sai disseminando, e as pessoas vão também ouvindo e saem cantando. E você acha que as pessoas elas decoram mais por causa desse método de 8? As mais pessoas fácil a decoram. identificação? A rima, por exemplo, é um elemento muito, muito importante para você decorar, memorizar, né? A rima, a métrica, a estrofação, tudo isso é importante, facilita a pessoa a memorizar a poesia. A poesia, na verdade, nasceu desta maneira, a poesia, né? A gente chama a poesia lírica. A poesia lírica nasceu sendo acompanhada por uma lira, por isso que chama poesia lírica. Ela era para ser cantada. E você acha né? que a moda caipira, você acha que tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Ela segue uma tradição muito antiga, né? E aí é uma tradição que vai, né? A viola, provavelmente, as cordas da viola passaram zunindo no vento do Oceano Atlântico, chegaram aqui no Brasil, né? Esse verso, que era um verso assimilado, e que o pessoal da Companhia de Jesus já tinha experimentado isso, né, por séculos na Europa, foi utilizada também como instrumento de catequização dos indígenas e dos escravos indígenas e dos escravos negros. Eles davam as aulas, o pessoal da Companhia de Jesus e as pregações religiosas, né, e se utilizavam desse verso que já era experimentado, dessa música que já era experimentada, e os curumins, né, os filhos dos índios, levavam para as aldeias. Né? E foi aí que nasceu a música popular brasileira. Na nossa região é chamada música caipira.